Pensa só, 50 anos. Na grande história do mundo é quase um piscar de olhos. Mas no comecinho do século XX, esses 50 anos foram, uau, uma verdadeira fornalha. Uma mistura de caos, de inovação, de tragédia que literalmente derreteu impérios e moldou o mundo que a gente conhece hoje. Vamos tentar entender como isso aconteceu. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que um período tão curto, tão turbulento, conseguiu virar de cabeça para baixo o mapa do mundo, a política e até o jeito que a gente se entende como ser humano? É essa história que a gente vai desvendar agora. Pra gente começar, é preciso entender que o mundo lá em 1900 não tinha nada a ver com o de hoje. Não era um mundo de nações separadinhas. Era mais parecido com um grande tabuleiro de xadrez, sabe? E as peças principais eram impérios coloniais gigantescos, todos brigando entre si por mais poder, mais recursos, mais prestígio. E o nome desse jogo todo? Imperialismo. A ideia era bem simples. Quanto mais território uma nação controlava, maior ela era. Só que essa mentalidade acabou criando uma tensão constante, sabe? Era como uma panela de pressão que a qualquer momento ia explodir. E o que aconteceu não foi uma série de eventos aleatórios. Foi um efeito dominó, uma coisa levando a outra. A era do imperialismo foi o que acendeu o pavio para a Primeira Guerra. E das cinzas dessa guerra veio a Revolução Russa e uma instabilidade econômica brutal, que basicamente prepararam um terreno para um conflito ainda mais terrível, a Segunda Guerra Mundial. E o primeiro dominó gigante a cair foi a Primeira Guerra Mundial. Ela não surgiu do nada, claro. Foi a consequência direta de toda aquela tensão imperialista. O mundo, como era conhecido, estava prestes a ser feito em pedaços. Pensa numa combinação fatal. De um lado, você tinha impérios rivais querendo se sobrepor. No meio disso tudo, um emaranhado de alianças que funcionava como um gatilho. Se um entrasse na briga, arrastava todos os outros junto. E para botar fogo nisso tudo, um nacionalismo extremo, que fazia a guerra parecer algo glorioso até. E o custo disso? Inimaginável. Mais de 20 milhões de pessoas entre militares e civis mortas. Um número que simplesmente chocou o planeta e mostrou a cara da nova guerra industrial. Não era mais uma guerra de cavaleiros, mas sim de trincheiras, gás venenoso e artilharia pesada. E o resultado? Bem, impérios que existiam há séculos, como o austro-húngaro e o otomano, simplesmente sumiram do mapa. As economias da Europa estavam destruídas e uma geração inteira ficou com uma sensação profunda de perda, de desilusão. O palco estava prontinho para mais caos. Muita gente achava que o fim da guerra traria paz, né? Mas não foi bem assim. Na verdade, abriu as portas para uma era de turbulência total. As velhas estruturas de poder tinham caído, e nesse vácuo, ideias completamente novas e radicais começaram a ganhar uma força absurda. Foi uma pancada atrás da outra. Primeiro a Revolução Russa, que não só derrubou um império, como colocou no poder uma ideologia, o comunismo, que era uma ameaça direta a toda a ordem capitalista. E aí, enquanto o mundo ainda tentava se reerguer, veio a quebra da Bolsa de 1929, que afundou todo mundo na Grande Depressão. Essa citação, ela resume perfeitamente o sentimento da época. Não era só uma crise de dinheiro, era uma crise de confiança. O sistema parecia ter quebrado de vez e o medo do que viria pela frente tomou conta de milhões e milhões de pessoas. E a gente se pergunta, né? O que acontece quando as pessoas estão com medo, desesperadas, elas começam a procurar respostas mais simples, líderes mais fortes, e esse cenário foi o campo perfeito para o surgimento de ideologias políticas extremas que prometiam ordem e glória, não importava o custo. O modelo que apareceu com força foi o totalitarismo, a ideia de que o Estado tem que ter controle absoluto sobre tudo, da economia até a vida pessoal de cada um. Era o oposto da democracia, que para muita gente naquela época parecia fraca e incapaz de resolver os problemas. E a gente viu basicamente 3 grandes versões disso aparecendo: o fascismo e o nazismo, que eram obcecados com a nação e a ideia de pureza racial, e o comunismo com foco na revolução de classes. Os objetivos eram diferentes, mas os métodos eram assustadoramente parecidos. Um partido único, repressão violenta a qualquer oposição e o Estado controlando tudo. E aqui a gente chega num ponto sem volta. Essas ideologias não conseguiam conviver em paz, simplesmente porque a natureza delas era expandir. O nazismo queria o seu espaço vital, o fascismo sonhava em recriar o Império Romano, o comunismo pregava uma revolução mundial.
A colisão entre eles não era uma questão de se, era uma questão de quando. E quando essa colisão finalmente aconteceu, o estrago foi ainda mais devastador. Se os 20 milhões de mortos da Primeira Guerra já tinham sido um choque, os mais de 75 milhões da Segunda traumatizaram o mundo de uma forma sem precedentes. A brutalidade tinha chegado a um outro nível. No final da Segunda Guerra, o mundo não estava apenas contando seus mortos. Estava, pela primeira vez, encarando um tipo de mal que muita gente nem achava que era possível. A guerra não foi só sobre batalhas e territórios, foi sobre extermínio. O que fez esse conflito ser tão diferente foi a industrialização da morte. O genocídio deixou de ser um ato isolado de barbárie para se tornar uma política de Estado executada com a eficiência fria e calculista de uma máquina. O legado disso é profundo e aterrorizante. O Holocausto se tornou o grande símbolo dessa brutalidade. Foi tão horrível que a humanidade teve que inventar termos novos como crimes contra a humanidade só para tentar dar nome ao que aconteceu. Aquela antiga divisão entre soldado e civil, ela foi totalmente destruída. E o mais curioso é que, quando as armas finalmente se calaram, uma outra batalha começou. Uma batalha que dura até hoje. A batalha pela memória. Como uma sociedade se lembra desses fatos? O que ela escolhe lembrar e, talvez mais importante, o que ela escolhe esquecer? Essa frase do Elie Wiesel, que foi um sobrevivente do Holocausto, diz tudo, né? A importância dessa batalha é moral. Lembrar não é só olhar para o passado, é uma forma de respeitar as vítimas e de criar um alerta para o futuro. E essa é a questão que continua ecoando hoje. As disputas sobre a memória desses 50 anos não são só debates de historiador. Elas moldam a nossa política, a nossa identidade aqui e agora. Porque, no final das contas, a história que a gente escolhe contar sobre o nosso passado é a história que a gente está escrevendo sobre o nosso futuro.